Por favor, no nome do Senhor Jesus, escute essa mensagem. Por favor, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, Jesus lá na cruz, ele disse: está tudo consumado, está tudo acabado. Tudo o quê? Dor, enfermidades, miséria. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu, nós vamos ter aflições, vamos, mas ele venceu o mundo. Quando a Bíblia diz que ele venceu o mundo, é as coisas do mundo. Nós temos que entender que Jesus venceu o mundo. Escute, ele disse, está tudo consumado, está tudo acabado. Ele disse, lá em João 8:36, se não me engano, ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos livres. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. O meu fardo e o meu jugo é suave e é leve. Lá na Epístola de João, diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Irmãos, tem igrejas por aí querendo edificar a igreja de Cristo no Velho Testamento. O Velho Testamento só serve de exemplo. A igreja, ela tem que ser edificada em Jesus. Se você vai numa igreja, que é o tempo todo evento, campanhas, correntes, você não é político para ficar em campanha o tempo inteiro. Você também não é um bicho de estimação para ficar em corrente. Todos que estão em corrente estão presos. Todos que estão em corrente estão presos. Estão presos. Você já viu alguém, um animal na corrente, ser livre? Não é. Quando a pessoa está muito louca, muito perturbada, ela é presa em correntes. É ou não é? Você, crente, evangélico, religioso, você está preso em corrente, em curral religioso. O político fez curral eleitoral. Os pastores, muitos estão fazendo curral religioso para eles. Curral religioso para eles. Se você vai numa igreja, que você vê muito rodopiar, aquele povo de branco rodopiando, fuja daí. Se você vai numa igreja que só fala em dinheiro, lógico, a prosperidade financeira é de Deus, mas você só ouve falar em dinheiro, campanhas, correntes, falação de línguas, o tempo todo, tem pessoas que vai na igreja e sai pior do que quando ela entrou. Se você vai numa igreja que o pastor põe a mão na sua cabeça, cuidado. Oração em posição de mão, não é assim não. É igual unção com azeite, virou baderna. Não deixe qualquer pastor, qualquer pastora, missionário colocar a mão na sua cabeça, porque esse pastor pode estar endemoniado, os demônios vai para você, meu irmão, minha irmã.
Se você vai numa igreja que o pastor o tempo todo falando em demônios territoriais, em batalha espiritual na mente, em demônios hereditários que habitam em geração e tudo, fuja daí. Sabe por quê? Se você levar o evangelho de Cristo a sério, essa maldição hereditária foi quebrada. Essa batalha espiritual não vai te perturbar, não vai te matar. Porque batalha espiritual, Jesus teve, nós temos. Jesus teve lá no Getsemane, a ponto de suar sangue. Jesus teve lá no deserto, quando o diabo usou os Salmos 91 para derrubar ele. Cuidado com o que você ouve, com o que você escuta, o que você canta. O diabo, ele usa a própria Bíblia no altar para derrubar você, para derrubar a mim, para derrubar nós, como usou a Bíblia para derrubar Jesus. E eu creio, irmãos, que ali foi na mente de Cristo. O diabo não se apresentou a Jesus corporalmente, não. Eu acredito que foi na mente. Tome muito cuidado com o que você escuta. Tome muito cuidado com o que você escuta. Eu vou na igreja hoje, não posso quebrar minha corrente. Então eu fico preso na corrente. Fico igual aquele Geraseno lá, que era preso e quebrava as correntes. Você vai ficar preso em corrente até quando? Você é um bichinho, um animal? Vai ficar preso em corrente? Isaías 26 fala propósito firme, não corrente nem campanha. Se você vai numa igreja que é o tempo todo, gente, tem pessoas aí pregando aí, dizendo que as pessoas estão com demônio de maldição hereditária. Sim, existe, sim, mas Jesus não quebrou, não? Se o Filho vos libertar, Jesus disse, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Então, estão anulando a morte de Cristo, colocando peso em excesso em você, colocando peso na sua mente, colocando maldição na sua mente. Lá em Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores, as maldições, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados. A Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, a magia negra, o espiritismo se filtraram dentro da igreja, Tem igrejas aí que são centros de macumba disfarçado, gente. Eu atendo pessoas aqui diariamente que dizem assim, missionário, eu tenho medo de ir nessas igrejas que parecem centro de macumba, e são centro espírita disfarçado, não tem nada a ver com o evangelho da sã doutrina. Se você já foi numa igreja e saiu pior do que você entrou, saiu com dúvida, perturbado, comenta aqui abaixo. A Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de confusão. A Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de confusão, de sombra, de mudança, de variação. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado com o que você ouve, com o que você escuta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Existe batalha espiritual, mas isso não pode te colocar medo, te colocar uma... Tem gente que diz que está na batalha espiritual, está manifestando mentalmente, dizendo que é uma batalha espiritual. Que negócio é esse? Sai de si, e dizendo que está na batalha espiritual. Que negócio é esse? Cristo levou sobre ele disse, está tudo consumado. Tem igrejas que têm colocado medo nas pessoas, têm colocado pavor nas pessoas, dúvida, insegurança, suma disso daí, hoje ainda.
Soma disso daí hoje ainda. Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado. Se não tiver no evangelho da sã doutrina, é anátema, é amaldiçoado. Paulo disse, o apóstolo Paulo disse, ainda que venha um anjo do céu e pregue um evangelho que vá além do evangelho que Cristo pregou, seja ele anátema, seja ele amaldiçoado. Seja ele amaldiçoado. Se você não sair dessas igrejas, você vai morrer louco e perturbado, gente. Isso não é profecia que eu estou falando, não. Isso é um conselho, você vai ficar doido. Tem família se destruindo. Tem família se destruindo. Por causa de igrejas que pregam esse negócio de demônio, espírito hereditário, batalha espiritual, colocando medo nas pessoas. E outra coisa para finalizar. Tem pessoas que deixam de cuidar de casa para cuidar da igreja. E diz assim, e ainda diz assim, primeiramente, Deus. Obra de Deus não é Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar a Deus acima de tudo e a nossa família. Tem pessoas cuidando de igrejas que não são pastor, que sai de casa, deixa o marido com fome, sujo, desprezado, abandonado, andando amarrotado para passar roupa para pastor, para limpar a igreja para pastor. Igreja não é Deus. A obra de Deus não é Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas é obedecer princípio, é fazer o que Deus manda. Depois você tem que procurar agradar a sua família. Esposa, esposo, filhos e filhas. Família é isso. Não estou falando de parente, não. Tem pessoas que agrada, vai limpar a igreja, fica na igreja o dia todo, a semana toda, e esquece de casa. Isso é um engano de Satanás. Primeiramente, amar a Deus acima de todas as coisas, que é obedecer princípios, não tem nada a ver com a obra dele. É obedecer seus princípios. Depois, amar sua família, cuidar de sua família. Depois, você vai na igreja, participa do culto, faz o que tiver de fazer na sua congregação e pronto. Primeiramente Deus, depois família, depois a obra de Deus. Tome cuidado. Tem mulheres deixando de cozinhar, de fazer o almoço, a janta do marido, para fazer do pastor. Tem mulheres deixando o marido, os filhos andar sujos, amarrotados, para limpar a roupa para o pastor. Que negócio é esse? Você está endemoniada. Essa sua igreja é uma baita de uma seita satânica, maléfica. Porque a Bíblia diz, aqueles que não cuidam dos seus é pior do que um descrente e tem negado a fé. Fuja daí, senão você vai ficar louco e louca. Escuta o que eu estou dizendo. Não edifica a igreja e Velho Testamento. Velho Testamento é apenas um exemplo. A igreja é edificada em Jesus. Vou repetir o que eu falei anterior. Eu fiz uma pesquisa, fui para a rua, para ver quantas igrejas pregavam Jesus e quantas igrejas pregavam o Velho Testamento. 18, 17 e 18 pregavam o Velho Testamento. 2 pregavam a Nova Aliança. A Bíblia diz, se a velha aliança fosse boa, sem defeito, não precisava de uma nova aliança. Por isso que as igrejas estão destruídas. Reflita bem. Fuja daí, de quanto é tempo. Deus abençoe.